Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta para falarmos da Palavra de Deus e eu sou Simone França e vamos contar uma história maravilhosa hoje. Espero que você não desligue esse vídeo, você não pare de assistir, simplesmente preste atenção na história que nós vamos contar hoje. Nós vamos falar sobre Gideão, isso mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar desse homem em hinos cantados, mas nós vamos contar um pouquinho da história dele, falando como o Senhor se apresentou a ele e a obra que o Senhor fez através da vida dele. A história de Gideão está inserida no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. E no verso 11, a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo dos carvalhos da fazenda de Joás, da família de Abiasar, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-lo dos medianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com vocês. Essa história fala de um período em que o povo de Israel estava sendo maltratado pelos amalequitas. E quando eles estavam passando esse período, muitos dos israelitas, inclusive irmãos de Gideão, tinham morrido. E Gideão estava ali, escondido, fazendo o seu trabalho para a provisão e proteção da sua família. E provavelmente com medo. E o Senhor, ele apareceu a Gideão, falando com ele, homem muito corajoso. E parece até que é uma mentira dizer isso. Mas no final da história você vai entender que Gideão realmente era um homem corajoso. E depois que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: olha, Gideão, você vai lutar contra os amalequitas. Depois dali, Gideão saiu, destruiu o altar a Baal, começou a introduzir o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. E o Espírito Santo se apossou daquele homem, de forma que ele fez um convite ao exército daquela cidade. E 32 homens se prontificaram a guerrear contra os amalequitas e seus aliados. Que vitória maravilhosa! Gideão conseguiu aliados. Só que no decorrer da história você vai perceber que o Senhor diz a Gideão, e diz assim: Gideão, diga aos que são medrosos que volte. E para nossa surpresa, daqueles 32 mil, 22 mil voltaram. E talvez você não saiba, mas o exército que estava preparado para lutar contra Gideão era 135 mil. Quando a gente olha nessa perspectiva, 32 mil já era pouco, 22 mil foi embora, ficaram 10. E a história não para por aí. Gideão começou a preparar esses homens e o Senhor disse: olha, Gideão, nós vamos dividir esses homens em grupos. Vamos até o ribeiro e aquele que levar a água até a boca, esse fica em um lado. E o que colocar a boca na água fica do outro lado. E eu acredito que na divisória de Gideão, quando ele viu 9.700 homens que colocaram a boca na água, eu imagino que Gideão tenha pensado: é com esses 9.700 que eu vou para a guerra. E o Senhor disse: não, Gideão, para a guerra você só vai com 300. E essa história me chamou muito a atenção, porque em um dado momento nós queremos que muita gente esteja nos apoiando. Nós almejamos pelo momento em que as pessoas estejam apoiando as nossas ideias, apoiando as nossas atitudes, apoiando o nosso modo de ver as coisas, quando que na maioria das vezes eles estão contra.
Gideão estava com 10.000 homens para lutar contra 135.000 dos exércitos dos amonitas e dos seus aliados. E quando Deus fez a seleção, no final ficou 300. E Deus entendeu que o povo só acreditaria que ele estava agindo na vida de Gideão a partir do momento que eles vissem que com 300 ele iria vencer 135.000. A sua história pode também ser parecida com a de Gideão. Talvez você esteja às escondidas, sem querer até mesmo sair de dentro de casa, sair da sua zona de conforto, porque as circunstâncias te levaram tudo. Você talvez tenha perdido seus amigos, talvez você tenha perdido familiares, numa guerra em que ninguém foi vitorioso, mas que você está sobrevivendo por um limite. E talvez você esteja dizendo, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém que me apoie. Nesse dia eu quero te garantir, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. E assim como Deus deu a vitória a Gideão, assim como Gideão com 300 venceu 135.000, uma batalha praticamente perdida, porque aos olhos humanos não tinha como Gideão vencer. Não tinha como Gideão guerrear contra esse exército e vencer. Talvez você olhe para a sua circunstância e diga, não tem como eu vencer. Não tem como eu sair dessa situação. Está tudo acabado. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você esteja pensando até em tirar a sua própria vida. Mas hoje eu vim com boas novas de salvação. Quem tem Deus tem tudo. Já ouviu isso? Quem tem Deus tem tudo. E eu quero dizer para você, independente das circunstâncias que você esteja atravessando, talvez foi o seu filho que lhe deixou, talvez foi o seu esposo ou a sua esposa que lhe deixou, talvez você está abandonada à própria sorte, talvez tudo ao seu derredor parece desabar e você se sente dentro de um lagar, malhando trigo, fazendo aquilo que você não era para fazer, mas saiba que Deus, Ele conta com você, Ele conta com a sua força, Ele conta com a sua atitude para lhe tirar dessa situação. Gideão aceitou o desafio do Senhor, apesar dele já ter perdido pessoas queridas para a guerra, apesar dele ter perdido pessoas para o inimigo, mas ele não se deu por vencido. Ele continuou na batalha, ele continuou crendo no Senhor, ele continuou levando aquilo que o Senhor chamou para fazer. Talvez, se Gideão não tivesse aceitado aquela proposta naquele dia, ele não tinha se tornado esse homem tão conhecido e tão valente que ele se tornou na história bíblica. A história pode se repetir com você. Talvez você esteja passando no mais profundo mar. Talvez as lutas, as provas parecem que querem te sucumbir. Parece que todas as portas se fecharam. Mas você pode dizer como o salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu me identifiquei muito com essa história, porque em um dado momento eu ficava olhando para as pessoas e dizendo, Senhor, por que fulano não faz isso? Por que ciclano não faz isso? Porque as coisas não estão andando desse jeito? E o Senhor falou comigo, Simone, faça você, mude você, colabore você. E eu tomei a decisão de mudar a minha vida a partir de mim mesmo. E isso é conhecer ao Senhor. Gideão poderia ter dito para o Senhor, tem tantos homens em Israel. Eu, como ele até tentou fazer, sou o mais pequeno, sou o mais pobre, sou da menor tribo. Mas ele não desistiu do desafio. Talvez você esteja se sentindo o menor, o incapaz,
o que ninguém vê. Mas eu quero te dizer que Deus conta com você. Ele te vê e Ele está disposto a ajudar a mim e a você. E eu continuo dizendo, não desista. Não desista de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não desista de adorar o Senhor. Não desista de crer. Deus é extremamente confiável. Talvez o que Gedeão ouviu naquele período foi que era impossível. Tantos covardes que voltaram. Certamente porque disseram, é impossível com a gente. 35 mil nunca vai vencer 135 mil. E voltaram porque eram covardes. Voltaram porque não estava crendo. E você precisa entender que quem foi da sua vida é porque não está fazendo mais parte do seu propósito. Não está fazendo mais parte da sua história. Deus, Ele afasta e traz pessoas. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra do Senhor nos orienta dizendo que há tempo para todas as coisas. E para todas as coisas Deus tem um propósito. E no livro de aos Romanos, o apóstolo Paulo ele assegura dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para a tua história e comece a perguntar ao Senhor, o que é que eu posso fazer com isso que eu estou vivendo? E você vai ver que o Senhor vai mostrar a você, sabe o que? O melhor dele para a sua vida. Não desista, não desista de ser feliz. O Senhor te abençoe. Tchau!